Bom, quem avançou sem dificuldades na Copa do Brasil foi o Grêmio, derrotando o Ferroviário por 3-0. A gente roda aqui as imagens. O Grêmio avança, Carlos Eduardo Lino? Com competência, porque o Grêmio tem uma coisa legal, ele não desiste de atacar, não desiste de jogar, não desiste de pressionar. Teve o pênalti perdido no início, na metade do primeiro tempo, né, pelo Soares, mas, pelo contrário, continuou forçando um jogo por dentro, enaltecido pelo próprio Renato, contra um adversário que, em alguns momentos, como a gente viu ali, deu uma assustada, porque esse Grêmio pressionando... Então, você elogiou bastante o ABC, eliminado que eliminou o Vasco, e o Ferroviário, na sua visão? O Ferroviário está fazendo boa Copa do Nordeste, está fazendo saírense legal, está em semifinal, é uma equipe que também é estruturada, mas pegou um Grêmio que não cansa de atacar, né? Um Grêmio que está num momento espetacular. E ontem quase consagrou o goleiro, né? Porque o Douglas fez várias defesas. Até um certo momento, desperdício era a palavra que definia esse jogo pra mim. O DVD dele vai ter um pênalti defendido do Soares. Sim, né? Vai guardar pra sempre essa, né? Então o Grêmio atacava demais. Eu acho que a ideia do Renato ontem era o quê? Porque o Grêmio tem o jogo contra o Ipiranga no final de semana. Então a ideia do fora Renato... de casa. Em Erechim. A ideia do Renato era, vamos resolver... Eu tô pensando, né? Não tô falando que era. Vamos resolver o jogo no primeiro tempo, fazer 2-3-0. No segundo tempo, a gente poupa, tira os principais atletas, coloca no banco e faz mudanças que têm sido feitas, por exemplo, como o Zinho, alguns garotos que têm entrado na equipe do Grêmio. Só que isso não aconteceu. O Grêmio faz o primeiro gol no final do primeiro tempo e aí ele tem que ir ainda com o time 100% para a segunda etapa. O Soares, com certeza, não foi o melhor futebol dele que a gente tem visto nesse início de temporada. Ele deixou a desejar um pouquinho ontem. Não, acho que não só, obviamente, né, pelo pênalti perdido. A gente nunca acredita que que ele vai desperdiçar um pênalti. Mas pelo futebol que ele apresentou realmente. Depois ele faz gol. O Vina, eu acho que é um dos grandes destaques, um grande reforço. Foi a 11ª contratação, um reforço do Grêmio para essa temporada. Eu lembro que eu narrei a estreia dele, que foi contra o São Luís, num time um time C, assim, do Grêmio. E aí o Vina estreou. A gente estava junto, né, Lina? E aí ele teve algumas chances, mas o que me surpreendeu positivamente foi que o Renato logo colocou ele no time titular e tirou o Ferreirinha, né? Eu acho que ele ganhou a vaga do Ferreirinha. O Ferreirinha estava lesionado. O Ferreirinha ele até entra como no segundo tempo ontem, faz gol, mas acho que surpreendeu positivamente essa entrada do Vina, que já era um pedido do Renato, né? Foi um pedido do Renato. O Vina marca no segundo jogo, né? Joga no segundo jogo dele. No Grenal, ele faz gol no Grenal. Ele chega, ele estreia, ele entra durante a partida. No jogo seguinte ele é titular, marca gol. No 7, o Grêmio ganha de 6-1, de 7-1, se não me engano, aquele jogo do Campeonato Gaúcho. E na sequência ele marca no Grenal. Ele chegou bem, Vina, bem... Eu vejo um Grêmio... É óbvio que a gente quer ver esse Grêmio ainda no Campeonato Brasileiro. Um Grêmio enfrentando um Palmeiras, um Flamengo, um Galo. É um Grêmio em crescimento. É um Grêmio em crescimento, é um Grêmio com boas ideias, mas... É que eu não quero ser pessimista, mas eu quero ver esse Grêmio ainda jogar no Campeonato Brasileiro. Mas é óbvio que já é um ótimo começo. Os melhores momentos foram bonitos de ver, né? Muito toque de bola, um time insinuante. Nem sempre os melhores momentos traduzem fielmente o que são 90 minutos, mas os melhores momentos foram bonitos de ver o Grêmio. O Renato ontem aplaudiu o time e disse que o Grêmio, nas mãos dele em 2023, merece o seu aplauso. Dá uma olhada. A invencibilidade é importante, né? Nós igualamos, o Igor estava me falando, a invencibilidade do Tite, né? 20 jogos. E se a gente manter essa invencibilidade no próximo jogo, é do século, né? Então, é importante. É importante a gente batendo recordes, porque a gente trabalha para isso. E os jogadores, já falei para eles que eles estão de parabéns, até porque a gente treina, a gente trabalha, mas quem entra em campo são eles. Então, eles estão de parabéns. Não falta treinamento, não falta qualidade para esses jogadores, entendeu? Eu estou gostando, tá bonito de ver a minha equipe jogar. Eu acho que o maior elogio veio da comissão técnica deles depois do jogo. Eles falaram exatamente isso. Não porque falaram, mas é o meu pensamento também. Tá bonito ver a equipe do Grêmio jogar. Essa é uma opinião minha. Alguém pode discordar sem problema algum, mas o próprio adversário reconheceu isso. Isso é trabalho de todo mundo e o resultado está no campo. Eu adoro quando o Renato tenta fazer assim um falso modesto, assim um tom de voz de que quem não está... Não, até o adversário, no fundo ele está pensando assim, eu sou bom pra caramba, o Grêmio sem mim não é nada, quando eu volto o Grêmio... Eu acho que passa essa legendinha na fala do Renato aqui. E, por mim, podia dar um contrato vitalício ali pro Renato no Grêmio de velho, porque realmente é mó barato ver o Grêmio nas mãos de um personagem como ele. Mas quero saber da sua exigente visão
se o Grêmio merece tantos aplausos assim mesmo, como sugere o seu treinador. Não, merece sim, porque o Grêmio tem jogado contra os times que os outros também estão enfrentando, e o Grêmio tem feito o que os outros times não têm feito. Estou me referindo especificamente aqui na rivalidade local ao Inter, por exemplo. O Grêmio foi disparado líder da primeira fase do Campeonato Gaúcho, enquanto o Inter batalhou para ser segundo, perdeu o Grenal, confronto direto, isso pesa muito também. Então sim, acho que nesse primeiro momento aí o Grêmio passou sem nenhum problema, e a gente viu um monte de grande ficando pelo caminho, vídeo Vasco ontem à noite. Vamos rodar os melhores momentos, quero saber a visão do Divério. O que no seu entendimento, Divério, tem funcionado bem nesse Grêmio do Renato? O que ainda vai precisar melhorar para os torneios de exigência maior? A Copa do Brasil vai afunilar a partir de agora, o Campeonato Brasileiro. O que para você está funcionando bem e o que ainda precisa de mais ajustes? O Grêmio encontrou em 2016 uma fórmula de jogar, entre 2016 e 2017, com a chegada do Renato. Ela envolvia ter o Ramiro de um lado e um ponta driblador do outro. Passou o resto do tempo que o Renato treinou por aqui procurando um ponta driblador por um lado, e eles vieram vários. Começou com o Pedro Rocha, passou pelo Everton Cebolinha, veio o PP e, por último, o Ferreira. E do outro lado do Ramiro nunca teve. O Grêmio nunca conseguiu encontrar alguém que fizesse o que o Ramiro fazia. Pois esse ano o Grêmio mudou a fórmula e ele não tem mais o Ramiro pelo lado direito, não precisou, e não tem mais o Ferreira, que está no banco, tem um outro jogador de meio. Então, o grande triunfo do Grêmio, para mim, nesse primeiro momento, a grande arma do Grêmio nesse primeiro momento, é que o Grêmio tem 5 jogadores de meio campo, e os 5 jogadores de meio campo dão resposta sem precisar do ponteirinho, driblador, e sem precisar do volante adaptado para a ponta direita. Bitelo, Cristaldo e o Vina conseguem fazer aquele anel de 3 antes do Soares, para dar suporte para eles, a movimentação. Repita o anel de 3. Bitelo, o Cristaldo e o Vina. Eu não acreditava que o Vina se encaixasse no time do Grêmio, porque eu não o via nem como um pontinha, nem como um armador. E ele está conseguindo fazer, com proteção de mais 2 volantes, o PP é um tremendo apoiador também. Não é nenhum volante caçador, nada. É o cara que chega até em ponto de definição. Você vê ele toda hora dentro da área. Então, o Renato o tempo inteiro está pedindo esse jogo por dentro, esse toque curto. O Soares é muito inteligente. Quando ele não faz parede e acha alguém, ele cria o espaço na movimentação dele. E ele não é aquela movimentação de atacar espaço, de correr em velocidade, porque não vai ganhar de ninguém mais assim. Ele sai, ele vem, ele faz a parede, ele dá assistência, ele faz o papel desses meias, às vezes, quando tem infiltração desses meias. A princípio, eu achava que o Vina disputaria a posição com o Cristaldo. Eles fariam a gente falou sobre isso, inclusive, a mesma função. Não, e o Renato conseguiu encaixar esses 3 jogadores. E é importante ele ter essa leitura e ter essa percepção pelo centroavante que tem. Que, com o Diego Souza era aquele negócio, o camisa 9, o definidor, que vinha fazer a parede, mas era definidor. O Soares não, ele sai da área, ele dá assistência, ele dá cruzamento, ele dá passe, o Bitelo marca gols com o Soares dando passe para ele. Ou seja, essa dinâmica do Grêmio é importante. Foge um pouco daquele 1 contra 1, aquele jogador que o Divério trouxe, que o Renato sempre quer, que foi o Everton Cebolinha, que já foi o Pedro Rocha, que é o Ferreirinha. Mas essa trinca aí do Grêmio é muito boa. O Cristaldo foi muito bem, desculpa, Lino. Claro. O Cristaldo foi muito bem ontem. Acho que foi o melhor jogador do Grêmio em campo. Do jogo, acho que foi o Douglas, né? Porque senão o Grêmio teria feito mais gols em cima do goleiro do Ferroviário. E acho que seria difícil ele tirar o Cristaldo também, né? Eu lembro quando a gente fez a estreia do Vina, a gente ficou nessa dúvida, né? Quem ele vai utilizar? Ele vai tirar alguém? É o Cristaldo? Quem vai ser? Cristaldo em 10 jogos tem 6 assistências, né? Então ele chegou muito bem nessa temporada. Eu duvidava muito do Vina, cara. Eu acho que está faltando a gente... O quinto elemento aí é o Carbajo, né? Em tese. Mas você ainda pode discutir circunstâncias, se você vai ter um jogador mais marcador, se você vai ter um volante central um pouco mais forte. Tem um elemento que vocês não citaram aí, que está sempre no noticiário do Grêmio, que é o Michael, atualmente no Al Hilal. O que sabemos sobre Michael no Grêmio, hein, Divério? E o Renato pressiona bastante a direção para tentar contratar esse jogador, para ser o cara diferente da ponta, mas que até agora não deu, não tem solução financeira para isso. É um jogador fora da realidade financeira. E a informação que a gente tem é que o Renato já foi até informado de que por essas condições não tem como o Grêmio contratar. Os investimentos que o Grêmio podia fazer financeiramente falando foram no Cristaldo, no Carbajo, principalmente, e, obviamente, no Luizito Soares. Alguns outros, por exemplo, chegou o Vina também, que veio do Ceará, com um salário um pouco mais alto
do que o Ceará podia pagar, mas dentro da realidade do Grêmio, a informação que a gente tem é essa. O Renato pressiona, ou pressionou mais já pelo Michael, mas que não vai vir nesse momento. Pelo menos nas condições atuais, não tem como sair de lá. Ferreira é banco hoje, de velho, você acha, no Grêmio? Sim, o Ferreira é banco do Grêmio hoje e vai ser até, enquanto continuar dando resultado, os jogadores que estão atuando no meio campo. O Vina, principalmente, né? Eu acho que disputam a posição, basicamente, o Vina e o Ferreira. E eu não estou vendo o Vina abrir brecha para o Ferreira recuperar a posição. Poderia, por exemplo, vá que o Vina fosse mal no Grenal. Não foi o caso, ele fez até o primeiro gol. E ele se manteve assim no segundo jogo. O Grafite lembrou bem, ele já fez um gol contra o São Luís, esse jogo que a Renata falou. Ele teve várias chances de fazer gol, mas ele que criou, ele que apareceu, ele não tem dado brecha para perder essa posição de novo. Me parece, por enquanto, que sim, o Vina é o titular e o Ferreira é o reserva. E o Luizito Soares é o jogador da Série A do futebol brasileiro com mais participação em gols em 2023. Ele tem 11 jogos, todos como titular, 9 gols e 4 assistências. Ele participa de um gol a cada 70 minutos, vestindo a camisa do Grêmio. O cara estava muito empolgado com a vinda dele, mas eu achei que ia demorar um pouquinho mais para ele jogar bem aqui. Já chegou voando. Mas tem, Rizek. Essa é a grande vantagem de contratar um jogador no gauchão, de contratar o jogador em janeiro. Tu tem os adversários mais fracos, os melhores cenários para enfrentar agora. Os adversários mais fracos estão agora. Se o Grêmio trouxesse ele só na metade do ano, ele já ia estrear no Brasileirão, já ia estrear numa fase mais quente da Copa do Brasil. Essa é a grande vantagem de adaptação, de fazer o sacrifício financeiro que o Grêmio fez e contar com ele para ir pegando confiança, pegando ritmo, pegando ambiente já nessa parte inicial do ano, né? Já você conta pra gente, desculpa, Renato. Não, eu ia falar que eu acho que a estratégia foi boa do Renato nesse Campeonato Gaúcho, né? Infelizmente, esses 2 jogos que eu narrei eram os times reserva do reserva, porque em alguns momentos ele poupava porque tinha a Copa do Brasil, ou então porque tinha o Grenal, então eu acho que ele soube dar minutos para quem precisava, principalmente pro time titular que ele estava enxergando ali, e quando não precisava, ele colocava os garotos, né? Então acho que foi legal. É importante realmente a gente ressaltar essa questão. Tem o Zinho, desse crescimento. Garoto que ele começou a dar espaço também. Calma,